Saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Marcos 8, de 1 a 10. Naquele tempo, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela perdoe os nossos pecados e nos conceda a graça da salvação. Estamos diante de um momento muito importante para a nossa fé, onde Jesus olha para a multidão e depois de 3 dias de caminhada no deserto, Jesus então recorda aos seus discípulos e manifesta a sua compaixão com toda aquela multidão por não terem alimento ali naquele lugar. E o deserto sempre é o lugar onde somos convidados a experimentar a luta contra os nossos demônios, contra os pecados capitais. E Jesus, quando leva aquele povo deserto adentro, não quer fazer daquele momento um momento de peso, mas sim um momento de aprofundamento na própria existência. Entrar no deserto é conhecer a si mesmo, é conhecer as nossas paixões e perceber o quanto precisamos da misericórdia de Deus. E nesse momento Jesus, cheio de compaixão por aquela multidão, então ele diz aos discípulos, como poderia alguém dar aquele alimento, o alimento necessário para tanta gente? E, aliás, os discípulos perguntam, Então Jesus quer saber quantos pães os discípulos têm. E eles logo falam 7 pães. E nesta passagem mostra que Jesus, que multiplica os pães com uma atitude muito bonita, e muito expressiva. Jesus agradece, bendiz ao Pai por ter apenas 7 pães. Por ter 7 pães, e desses 7 pães vai alimentar uma multidão. É também a figura dos 7 sacramentos. Sobram 7 cestos cheios de pães, de pedaços, para dizer que a igreja iria continuar a missão de Jesus. Ia continuar alimentando, já não mais com o pão fermentado, mas com o próprio Cristo Eucarístico. O próprio Jesus na Eucaristia é esse alimento que ainda hoje nós recebemos, fruto desta palavra que se encarnou, dessa palavra que se faz carne em cada Eucaristia, dessa palavra que pode iluminar a nossa vida, nos conceder a graça de receber o alimento que transforma o nosso coração a um coração semelhante ao de Jesus. E outro detalhe é a importância de Jesus contar com os discípulos, Quando Jesus multiplica os pães, ele ia partindo os pães e ia dando aos seus discípulos, que esses discípulos aqui deveriam distribuir para o povo. A igreja cumpre essa missão de distribuidora do pão da vida, o pão da palavra e o pão eucarístico. Que eu e você possamos nos alimentar deste pão e deixar que esse alimento nos santifique, nos fortaleça e nos faça cada dia mais fiéis à misericórdia de Deus, fiéis ao ensinamento de Cristo. Como São Martiniano foi fiel, ele que viveu no século IV, muito jovem ainda, discerniu a sua vocação e se colocou a serviço do reino dos céus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos proteja e nos livre do mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e alegria para você.